Eu costumava pensar que nosso casamento estava bem. Eu sempre pensei que, enquanto estivermos sob o mesmo teto, não há nada de errado. Nós não brigamos, não realmente. Não há gritos ou portas batendo. Mas também não falamos. Não sobre nada real. É como se fossemos colegas de quarto dividindo a mesma casa, fazendo nossas próprias coisas, vivendo vidas separadas. Shannon está sempre no telefone ultimamente. Ela diz que é trabalho, clientes ligando a qualquer hora. Ela chega tarde em casa na maioria das vezes, e quando chega, está cansada, distante. Nós quase não jantamos juntos como uma família. Virou normal, rotina, e eu me convenci de que estava tudo bem. Mas ultimamente, tenho tido essa sensação, como se algo estivesse errado. O instinto de um policial é difícil de ignorar, e o meu está gritando comigo há semanas. Ainda assim, eu ignorei. Imaginei que fosse estresse, o negócio dela estava crescendo, ela estava conseguindo clientes maiores, assumindo mais trabalho. Eu disse a mim mesmo que era só isso. Não forcei. Não fiz perguntas. Eu não queria parecer paranoica. Mas, no fundo, eu sabia que algo não estava certo. Shannon costumava ser diferente. Ela costumava estar envolvida, presente. Agora, ela está em outro lugar. Sempre no telefone, sempre distraída. Meu instinto me disse para investigar, mas não o fiz. Pensei qual o sentido? Nós dois estamos ocupados. Temos as crianças, e isso deveria ser o suficiente. Eu estava errado. Passei minha vida investigando os problemas de outras pessoas, resolvendo crimes, rastreando suspeitos. Mas quando se tratava da minha própria vida, eu era cego. Talvez eu não quisesse ver, talvez eu não quisesse admitir que meu casamento estava desmoronando. Agora, estou à beira de algo que não posso controlar. Passei anos controlando todas as situações no trabalho, mas em casa, parece que já perdi, e nem sei qual é o jogo. Moramos na mesma casa na Palisade Avenue há anos, uma rua suburbana tranquila em Yonkers. O tipo de lugar onde todos parecem felizes, estáveis, mas as aparências podem mentir. Tenho me mantido ocupado com o trabalho, patrulhando as ruas, impedindo o crime, mantendo a ordem. Não percebi a desordem se formando em casa. Shannon está se afastando de mim, e tenho estado muito focado no meu trabalho para perceber. Ou talvez eu simplesmente não quisesse ver de qualquer forma, o dano está feito. Isso não é algo que aconteceu da noite para o dia. Já faz um tempo que isso vem acontecendo. Estamos no piloto automático há anos, fingindo que tudo estava bem quando não estava. E agora, a verdade está começando a se mostrar de pequenas maneiras. O jeito como Shannon evita olhar para mim quando chega tarde em casa. O jeito como ela corre para verificar o telefone quando chega uma mensagem. O jeito como nossas conversas secaram em nada além de conversa fiada. É difícil admitir, mas eu conheço os sinais. Já vi isso acontecer com outros casais, outros caras da polícia que foram pegos de surpresa quando suas esposas os deixaram. Eles nunca viram isso acontecer. Mas estou começando a ver agora, e estou com medo. Estou com medo do que vou encontrar se olhar muito de perto. Nunca imaginei que a verdade viria à tona do jeito que veio. Como policial, já vi muita gente arruinando suas vidas com casos extraconjugais, mas nunca pensei que seria algo com que eu lidaria pessoalmente. Você acha que conhece alguém depois de quase 2 décadas de casamento, mas acontece que você pode estar completamente enganado. Aconteceu por acidente, durante um dia de trabalho de rotina. Houve um assalto no centro da cidade em um restaurante, e eu estava revendo as imagens de segurança. Nada fora do comum no começo, apenas mais um caso para lidar, outro criminoso para perseguir. Mas então, algo chamou minha atenção na tela, algo que eu não conseguia ignorar. Era Shannon. Lá no fundo, sentada à mesa com um homem que eu mal reconheci, Tom Cavanagh. Ele é dono de alguns restaurantes na cidade, então eu o tinha visto por aí, mas nunca lhe dei muita atenção. Eles estavam sentados em um canto, longe da multidão principal. No começo, eu disse a mim mesmo que eram apenas negócios. A mão de Tom demorou-se na dela por muito tempo. A linguagem corporal de Shannon, muito familiar, muito confortável. Era como assistir a uma cena da vida de outra pessoa, mas era a minha. Eu estava olhando para minha esposa nos braços de outro homem, e não sabia o que fazer.
No começo, não a confrontei. Em vez disso, entrei no modo detetive, deixando meu treinamento entrar em ação. Eu precisava de provas. Provas reais e inegáveis. Talvez fosse o policial em mim, ou talvez fosse a parte de mim que não estava pronta para encarar a verdade. De qualquer forma, comecei a observar Shannon mais de perto, prestando atenção aos detalhes que eu tinha ignorado antes. Verifiquei o telefone dela, casualmente a princípio. Nada óbvio. Mas então comecei a notar pequenas coisas, textos que ela apagava rapidamente, chamadas que ela atendia em outro cômodo. Eu não queria tirar conclusões precipitadas. Afinal, eu tinha visto o que a suspeita pode fazer com as pessoas. Mas os sinais estavam lá, acumulando-se um por um. Elizabeth se abriu comigo sobre seus projetos de arte, e Henry e eu jogamos futebol como costumávamos fazer. Foi bom, e Shannon podia ver a mudança. Ela estava perdendo seu lugar em nossa família, e ela não sabia como impedir isso. No final, não era sobre explodir as coisas, era sobre preparar o cenário. Shannon e Tom iriam desmoronar por conta própria, sob a pressão de suas mentiras. Eles achavam que tinham tudo sob controle, mas não viam o que estava por vir. Eu estava de olho em Shannon há algum tempo, mas quando descobri que ela estaria em um de seus eventos em Nova York, as coisas se encaixaram. Por meio de algumas conexões, descobri que ela estava organizando uma grande festa para um grupo de crianças, um evento de alto nível. Mas isso não foi tudo. Tom também estaria lá. Esse foi todo o empurrão que eu precisava para fazer um movimento. Embora eu não pretendesse confrontá-los abertamente, eu não queria abrir mão de tal oportunidade e chance. Liguei para Stanley e elaboramos um plano. Eu me inclinei perto o suficiente para que só ela pudesse ouvir. Você tem se perguntado onde eu estive ultimamente? No trabalho, claro. Mas eu também tenho mantido um olho em você. Parei por um segundo, deixando as coisas se acomodarem. Já contei tudo para as crianças. Então, vamos nos divorciar sem prolongar isso. Sem mais jogos, sem mais segredos. O rosto de Shannon mudou, seus olhos arregalados de medo. Continuei, minha voz baixa, mas firme. Caso contrário, vou começar a olhar mais de perto para sua pequena organização. Afinal, você está lidando com crianças aqui. Há muitas regras, muitos regulamentos, e digamos que a punição por quebrá-los é muito mais severa. E os inspetores, bem, eles ficarão muito mais vigilantes. Sua expressão mudou de choque para medo. Ela sabia o que eu queria dizer. Ela entendeu o peso do que eu estava dizendo. Ela estava aterrorizada com o que poderia acontecer se eu fosse atrás do negócio dela do jeito que fui atrás dos restaurantes do Tom. Ela assentiu rapidamente, sua voz quase um sussurro. Tudo bem, ela disse. Faremos do seu jeito. Dei um passo para trás, deixando-a parada ali, tremendo. Tom ainda estava furioso, mas eu não precisava mais lidar com ele. Ele já tinha feito o papel de bobo, na frente de todos. O dano estava feito. Stanley e eu saímos da festa tão casualmente quanto entramos, deixando Shannon e Tom para lidar com a bagunça que eles fizeram. Eu tinha o que queria, um acordo de Shannon e a satisfação de saber que ambos tinham perdido. O caso deles, a fantasia deles, estava acabado. Agora era só uma questão de finalizar o divórcio e me afastar dos destroços que eles tinham criado. E era exatamente isso que eu pretendia fazer. Depois do confronto na festa, tudo começou a se desfazer rápido, mais rápido do que eu tinha previsto, na verdade. A situação de Tom, que já estava complicada graças a todas as inspeções e boatos sobre seus restaurantes, continuou a piorar. Stanley e eu tínhamos nos certificado disso. Quanto a Shannon, ela continuou saindo com Tom, mas não era a mesma coisa. Eu podia dizer. Não havia mais emoção no caso deles, nenhuma excitação. Parecia mais que ela estava se agarrando a ele por despeito, como se estivesse determinada a continuar só para me desafiar. Mas eu conseguia ver a verdade. Tom não era mais o empresário bem-sucedido por quem ela havia se apaixonado. Agora, ele era apenas mais um homem lidando com o fracasso, sobrecarregado pela bagunça financeira que sua vida havia se tornado. Acho que Shannon começou a ficar ressentida com ele por isso, mas ela não desistia, talvez porque soubesse que seu relacionamento comigo tinha acabado e não queria ficar completamente sozinha.
A pior parte, porém, foi o que aconteceu com as crianças. A traição de Shannon não apenas nos separou, mas também as atingiu, de maneiras das quais eu não conseguia protegê-las completamente. Ted, meu mais velho, já tinha descoberto as coisas sozinho. Ele admitiu para mim que tinha visto Tom pela casa algumas vezes e suspeitou por um tempo que algo estava acontecendo. Sempre que Shannon tentava falar com ela, Elizabeth apenas assentia ou dava de ombros, mal a reconhecendo. Eu podia sentir a raiva e a mágoa que ela carregava. Eu sabia que levaria muito tempo para ela superar isso, se é que ela superaria. Henry, meu caçula, teve uma reação mais simples. Ele sempre foi tão próximo de Shannon quando era mais novo, mas agora que sabia o que tinha acontecido, ele manteve distância. Ele também não era tímido sobre isso. Ele não se sentava perto dela no jantar, mal falava com ela a menos que fosse necessário, e sempre que ela tentava se aproximar, ele se afastava. Ele não entendia completamente todas as nuances do caso, mas sabia o suficiente para se sentir traído. Havia uma hostilidade silenciosa nele que eu não tinha visto antes, e era direcionada diretamente à mãe dele. As crianças não eram as únicas que tinham mudado, no entanto. Shannon, apesar de tudo, estava brava comigo. Ela não conseguia admitir sua culpa, ela nunca o fez. Mas estava claro que ela se ressentia da maneira como eu lidava com as coisas. Ela concordou com os termos do divórcio porque sabia que não tinha outra escolha. Qualquer esperança de reivindicar uma grande parte dos nossos bens se foi. Depois que tudo foi finalizado, Shannon não ficou por perto. Ela me disse que não aguentava mais ficar na mesma casa que eu, disse que não conseguia tolerar minha presença depois de tudo o que aconteceu. Ela fez as malas e se mudou para Nova York para ficar com uma amiga. Eu conhecia bem a amiga, Shannon tinha organizado muitas festas para sua filha. Não demorou muito para Shannon cair em uma nova vida lá. E tão rapidamente, ela encontrou um novo homem. Um cara com dinheiro, que a levava para passear em um carro de luxo e a enchia de presentes. Era típico dela, seguir em frente rápido, encontrar alguém que pudesse distraí-la da bagunça que ela havia deixado para trás. Quanto a mim, eu tinha outras coisas para focar. Com Shannon fora, fiquei com as crianças, tentando reconstruir o que restava da nossa família. Não foi fácil, mas eu não estava fazendo isso sozinha. O trabalho ainda não estava pronto, mas eu não estava com pressa. Tomei um gole do meu café e segui dirigindo, observando as ruas escuras passarem.